Boa noite, Jorge. Tudo bem, irmão? Oi, Joana. Bem-vinda. Como vamos? Só temos nós três aqui na sala. Marcos Basalice, Joana. Tudo bem, Marquinho? Boa noite, Sérgio. Vamos em mais uma jornada. Olá, minha convidada, Olá, tudo boa bem? noite. Tudo bem, e você? Opa, peraí. Indo? Eu Olá, tô te ouvindo agora, Joana? agora. Oi. Agora, porque deu uma travada aqui, segundo o Instagram, disse que foi baixa conexão. Ai, meu Olá, Deus. Ticiana! Eu soube que você é vizinha de Joana, é verdade? Que legal, Ticiana Burgos. Entrou aí na sala É, agora. uma Tudo querida. bem, gente? Boa noite a todos. Hoje estamos dando continuidade ao nosso projeto de lives aí do Clube da Associação Atlética da Bahia. Hoje nós trouxemos aí a nossa querida amiga Joana Marques. Ela é advogada, ela é coach de carreira, de mentoria de saúde, e eu vou passar para ela poder se apresentar. E hoje o nosso tema é mudança de hábito, que foi sugerido por ela, e nós vamos ouvi-la aqui atentamente sobre esse tema. Joana, bem-vinda. Convido você a saudar nossos convidados que já estão na sala e fique à vontade. Boa. Primeiro é um prazer, boa noite a todos. Antônio, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui batendo esse papo com você, principalmente, né, nesse clube que tem aí tanta memória afetiva da Associação Atlética. Um clube centenário, em outubro estão comemorando 116 anos, não é isso? De existência. Exatamente, exatamente. É uma data muito importante e minha infância foi eu morava em Ondina, minha adolescência eu morava na Sabino Silva e frequentei muito a Associação Atlética. Então eu tenho uma memória afetiva aí bem importante de tudo que a Associação Atlética representa para nós baianos. É um prazer estar aqui. A Associação Atlética, a maioria dos nossos convidados, eles manifestam esse sentimento de carinho pelo clube, viu, Joana? Porque é uma agremiação centenária, tem muita história. Conforme você bem disse, agora em outubro estamos completando 116 anos de uma história rica de títulos, de conquistas, né? De lágrimas, de sorrisos e, de certa forma, eu faço parte dessa história, um pedacinho de nada, mas eu também faço parte. E para mim é uma grande honra hoje representar o clube na posição de diretor de marketing e poder levar para os nossos associados, nesse momento agora de quarentena, de confinamento, de isolamento, poder levar a todos eles assim esse tipo de conteúdo, né? Então é por essa razão que nós implantamos esse projeto, desenvolvemos esse projeto, e eu queria agradecer aqui em nome de Sérgio Menezes, o nosso presidente, que está apoiando aí firmemente o nosso projeto. E sem mais delongas, vamos iniciar o nosso bate-papo sobre mudança de hábito nesse momento. Embora. Muita gente já deve ter usado o clube como cenário para mudança de hábito, né? Imagino eu. Quantas pessoas já não Sim, usaram o clube para mudar o hábito, né? E um hábito, se a gente trouxer aqui, o que é um hábito? Vamos começar pelo começo? Antes de falar de mudar, vamos pensar aqui um pouquinho o que é o hábito. O hábito é justamente esse padrão de comportamento, né? Que a gente exerce, que a gente, é automático, que a gente nem pensa mais sobre isso. E só falando um pouquinho do meu trabalho, né? Eu sou coach de qualidade de vida, eu também sou advogada, mas sou coach de qualidade de vida, faço mentoria de saúde e recebo pessoas, né? Meus clientes são justamente aquelas pessoas que querem se desenvolver, que querem mudar algo na sua vida e que precisa de um impulsionamento para isso.
precisa de... Porque o meu processo é um processo focado. É uma metodologia que a gente aplica, né? Que é um processo focado, é um processo direcionado, específico. Né? Tem uma meta, tem um objetivo, tem um acompanhamento, tem técnicas e estratégias para a gente alcançar esse objetivo. E muitos dos meus clientes, né, a maioria deles chega com essa demanda de mudança de hábitos. E esse padrão automático que a gente nem pensa mais. Né? Então, se você pensar hoje, Antônio, quando é que você começou a dirigir? Quando a gente começou a dirigir, aquilo ali era um esforço. Né? Eu até conversando com você, eu te contei, eu perdi. Meu primeiro teste de baliza, eu perdi, eu falhei. Então, aquilo ali é Eu um também. esforço. Foi? Foi. Pois é. Então, assim, aquilo ali era um esforço, precisava ter uma repetição, precisava ter um acompanhamento para aquilo ali acontecer. Hoje, a gente entra no carro, não tem mais esforço nenhum. Eu não gasto mais nenhuma energia. A gente dirige aí sem nem pensar, já no automático. É um hábito. Né? E como esse hábito, tem muitos hábitos que a gente vai criando, às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente. E eu conversei com você e te expliquei que a gente vem com defeitozinho de fábrica, né? A gente, infelizmente, nosso cérebro é uma máquina maravilhosa, é lindo. Antônio, Oi, tô tá me ouvindo? ouvindo? Tô Ah, sim. que travou aqui para mim um pouquinho. Nosso cérebro é uma máquina maravilhosa, né? É lindo estudar o cérebro, eu adoro estudar neurociência. E um pouco da metodologia que a gente aplica é voltada à neurociência, tem muito de neurociência na metodologia, e a gente tem um defeito de fábrica, que infelizmente eu vou precisar contar. Quando a gente repete um comportamento, o cérebro registra. Ele não faz juízo de valor se aquele comportamento é benéfico, vai me fazer bem a longo prazo, vai contribuir com minha saúde, com a minha longevidade, minha disposição física e mental, né? Vai me deixar mais feliz e satisfeito. Não. Ele não faz juízo de valor. Ele simplesmente registra como hábito. E aí que a gente se comportando, que a gente transforma, né, em hábitos positivos ou negativos. E a gente vai, aí vamos dizer assim, fazendo uma poupança desses hábitos ao longo da vida. E é sobre essa poupança que a gente precisa pensar, né, que a gente precisa refletir. Porque é possível mudar um hábito? É possível. É possível você descontinuar um hábito negativo? Sem dúvida. Como é possível você incluir novos hábitos na sua vida? E até te faço aqui um desafio. Pense aí, se não quiser falar, não fale, tudo bem. Mas pense em um hábito que você incluiu na sua vida de 5 anos para cá. Coisas que você não fazia e que hoje você percebe que é um hábito para você. Pensou em alguma coisa que possa? Tá, Então, assim, pensei. só para a gente entender que a gente inclui novos hábitos. Às vezes a gente não está se comportando e a gente não está entendendo conscientemente por que a gente está fazendo aquilo e aonde aquilo vai dar. Mas aí já virou um hábito. E para a gente entender melhor como é que muda, né? Vamos falar das dimensões desse hábito. Todo hábito tem 3 dimensões. Essas são Eu 3 posso, dimensões. eu posso lhe Diga. interromper um minutinho só? Então você Claro. está dizendo o seguinte: existem hábitos que nós incorporamos de forma inconsciente e tem os outros, é nessa linha que você está levando o nosso bate-papo, Uhum. e outros que quando nós conscientemente nós identificamos que aquele não é um hábito bom, e aí eu lhe falei no nosso bate-papo que minha mãe tinha um ditado que dizia o seguinte, que todo hábito ruim é um vício e todo vício bom é um hábito, né? Que é Então, quando perfeito. nós identificamos que o hábito não é muito bom, então, de forma consciente, nós estabelecemos estratégia, que aí você vai falar depois, né, para Uhum. poder incorporar um novo hábito, ainda que nosso cérebro é, ele, ele tente nos demover disso, né, por causa do comportamento repetitivo anterior. É Exatamente. Por isso? exemplo, exatamente. Se eu decido que eu vou deixar de ser sedentário, vou frequentar a associação atlética, vou fazer os esportes, vou analisar lá os esportes que mais me agrada, que mais eu tenho sintonia.
Então, eu decido criar esse hábito, eu vou criar estratégias, a gente vai falar sobre isso. Como às vezes também vai acontecendo ao longo da nossa vida. Por exemplo, o famoso happy hour da sexta, né? Que começa como um happy hour e daqui a pouco, para algumas pessoas, isso já virou um hábito. Se é algo frequente, algo que você já se condiciona, algo que deu sexta-feira e aí você já tá sextou, é happy hour, tem que ter happy hour. Se não tiver happy hour, parece que tá faltando alguma coisa. Aquilo ali já virou um hábito para você. E às vezes, inconscientemente, você se transformou aquele hábito na sua vida. Entende? Entendo. Então, vamos falar só um pouquinho das dimensões do hábito. Cada hábito tem 3 dimensões principais, né, que a neurociência explica. Primeiro é a rotina. A rotina é o quê? A repetição, é o comportamento. É tudo que o que a gente está agindo para que aquele hábito se repita, né? Então, a rotina é uma das dimensões do hábito. Segunda dimensão do hábito é a recompensa. E aí eu acho que eu nem preciso falar muito de recompensa, né? Porque todo mundo sabe, é aquela sensação boa que dá quando você, enfim, sucumbe aí a algo que você sabe que vai lhe dar esse prazer, essa serotonina, essa endorfina, né? Então, tanto no happy hour da sexta tem uma recompensa, tem a recompensa ali do prazer, do alívio, do conversar. Aquilo ali é muito prazeroso. Então, todo hábito tem uma recompensa. Sendo esse hábito negativo para a sua saúde ou ele positivo, ele vai ter uma recompensa. Né? O brigadeiro que você come tem uma recompensa. O exercício que você faz traz muita recompensa. Só quem vai para poder entender. Mas a serotonina, a endorfina, a adrenalina... Então, todos esses hormônios do bem, vamos dizer assim, ele é liberado nos nossos hábitos, sejam eles positivo ou negativo. É interessante você falar isso, eu queria só reforçar um pouquinho, porque essa recompensa foi como você disse, né? Só queria reforçar. A recompensa ela pode se dar de forma positiva como forma negativa, né? Então, às vezes por exemplo, você falou o lance do brigadeiro. O brigadeiro lhe dá aquela recompensa do prazer, do doce. Eu estou falando aqui com a cabeça de Tá? gordo, viu? Estou falando com a cabeça de gordo aqui. Então você sente aquele prazer Mas dá, maravilhoso, aquele sabor, aquele doce, aquele açúcar, né? E aí agrada. depois agrada naquele momento, mas a gente sabe que no médio e longo prazo a gente deve evitar tornar isso um costume, não é verdade? Pois é, mas entenda que quando a gente tem um hábito, é difícil a gente raciocinar dessa forma na hora que a gente está repetindo o comportamento, entende? Por isso Tá, que a gente tem que entendi. criar estratégias de quebrar esse hábito, que é importante, que é muito importante quando você decide. Mas aquele hábito, sendo realmente um hábito construído, você não vai conseguir racionalizar na hora que lhe dá vontade. Então, se você tem o hábito de, depois do almoço, comer um brigadeiro, se você construiu esse hábito na sua vida, você não vai conseguir, na hora, depois do almoço, na hora que te dá a vontade, racionalizar. Não, é hoje, eu vou parar e vai ser fácil. Não, não é fácil. É um esforço. Mudar hábito exige esforço. E como é que a gente começa a startar? É justamente trabalhando aí a terceira dimensão do hábito, que é o gatilho. É aí que a gente precisa focar. Então, se eu puder deixar aqui já a primeira situação de reflexão para quem está nos ouvindo e para você, é focar no gatilho. O que é o gatilho? O gatilho é o que nos leva a cometer o hábito. Então, o gatilho, ele pode ser emocional, né? Tem muitas pessoas que têm fome emocional, que têm vontades puramente emocionais. Então, eu tô triste, eu como. Eu tô feliz, eu como. Eu tô entediada em casa, nesse momento difícil, eu como. Vai abrir o shopping, então vamos comer. Vamos comemorar. Então, assim, isso é muito emocional, são gatilhos emocionais. Precisa ser trabalhado justamente esses sentimentos. O que é que está por trás disso, dessa repetição de comportamento. Tem os gatilhos sensoriais, né, que são o olfato, o ver. Tem muitas pessoas que assim, eu vejo um bolo de chocolate, eu vejo uma situação e eu quero. Eu quero, eu não consigo me controlar. Eu vi uma cerveja,
eu quero a cerveja. Eu vi um vinho, eu quero vinho. Né? Tem o olfato também. Eu tenho um gatilho sensorial, que é o cheiro do café. Eu tenho um gatilho sensitivo, sensorial, que é o olfato. Então, eu sinto o cheiro de café, Antônio, eu lhe confesso. É difícil, eu tenho que usar minhas estratégias, que eu tenho várias, para justamente ter o controle aí da cafeína diária. Porque se deixar, Pisa na jaca. pisa na jaca. Ô, E Joana, aí, diga. Joana, Dira, eu queria só abrir um parênteses aqui. Dira nos brindou ontem com uma live maravilhosa sobre síndrome de Down. Ela é presidente da Associação Unidos pelo Amor. Foi, assim, emocionante entrevistá-la ontem. Ela está aqui presente conosco. Ela faz uma pergunta aqui. Eu comecei a Sim, fazer exercícios em casa mesmo, com movimentos leves e equilibrando meu próprio peso. Certo ou errado? certíssimo, Gira. Certíssima. Certíssima. A gente vai esperar o quê? A realidade é a realidade. A gente tem que se adaptar à realidade. Né? E se o exercício já fazia parte da sua vida ou não fazia, você decidiu começar nesse momento e começou devagar, que é um aspecto que a gente trabalha muito na mentoria, que é escolha um sapato que não aperte seu pé. Todo começo, ele não pode ser, né, aquela coisa estratosférica. Então, eu estou sedentária e hoje eu resolvi que eu vou deixar de ser sedentária. Eu vou criar um novo hábito da minha vida. Amanhã eu vou sair correndo 10 quilômetros. Isso não existe, não é assim. Não vai dar certo, você corre risco de se lesionar, você não vai sustentar essa mudança tão brusca, que é o perfil que a gente chama, né, das pessoas que mudam do 8 para o 80. E um dia libera geral na alimentação, no outro dia eu só como alface e bebo água. Não é assim que acontece uma mudança de hábito. Ela precisa de estratégias, ela precisa de um movimento contínuo, porque tem que ter muita paciência, né, Antônio? É um esforço fazer uma mudança. E é um esforço para todo mundo entender. É um esforço que nosso corpo resiste às mudanças. O nosso Sim, cérebro, quando sim. cria, aí é uma questão neurológica mesmo, científica. O nosso cérebro, quando ele cria um hábito, quando eu tenho um hábito, o caminho, né, as conexões cerebrais, o caminho para aquele hábito já está construído. Já está construído, não gasta mais energia, não tem esforço. Então, quando a gente vai desafiá-lo ou a romper um hábito que eu não quero mais repetir, ou a ter um novo comportamento até virar um hábito, é uma nova conexão cerebral. Ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que gastar energia, ele vai ter que construir um novo caminho e ele não quer fazer isso, ele quer economizar energia. Entende? Então a gente vai ter que lutar contra o nosso próprio corpo. Eu tenho um exemplo disso, sabia? Eu até comentei com você que foi quando eu, por conta de um problema de saúde de meu filho, né, meu filho do meio, ele nasceu com intolerância à lactose. Então nós procuramos o Dr. Fernando Reuser, que é um médico naturista, muito conhecido aqui em Salvador, que já se foi, já partiu, deve ter uns 2 ou 3 anos. Mas eu me lembro que nós introduzimos a alimentação natural na família e todos nós, eu, a mãe e o filho, nós partimos para a alimentação natural também, como uma forma até de fazer bem para nosso organismo, para nossa saúde, né? E a primeira semana da introdução desse novo hábito alimentar, o cérebro veio com força, menina. Foram dores de cabeça horríveis, porque nós estávamos acostumados. Eu, vou falar de mim. Você estava acostumado a comer cereal refinado, açúcar, Coca-Cola, cerveja, feijão, né? E você muda completamente a estrutura alimentar para coisas Uhum, naturais, chás, né? Carboidratos complexos, essas coisas todas. Aí o cérebro, ele reclama. Aí quando ele reclama, ele diz assim, uhum. ó, você não me deu minha toxina de hoje. Aí ele vai lá e faz o quê? Mete uma dor de cabeça. Então, precisa ter muita resistência. Eu estou dando um Pois exemplo é. que aconteceu comigo para trazer aqui para esse bate-papo sobre mudança de hábito, que se nós não tivermos perseverança, né? Assim, você vai falar de meta, de objetivo, daqui a pouco, eu sei. Uhum. Então, se a gente não tiver focado naquilo, a gente termina, tem tudo para não mudar, né? Não é Pois é. isso? Com certeza é uma luta contra o nosso próprio sistema, né? Contra o nosso próprio corpo. A gente precisa desafiá-lo.
Entretanto, a gente precisa também demonstrar, né, quem é que manda. E quem é que manda é quem tem o Isso, conhecimento, quem tem a inteligência, né, é nosso perfeito. diferencial como seres humanos. E é importante também, Antônio, que a gente compreenda que não se nasce com bons hábitos. Isso não é natural. Então, muitas vezes, eu ouço muito, né, as pessoas, porque infelizmente eu acho que a rede social tem muitas coisas positivas, mas tem um lado também da comparação. E as pessoas começam a se comparar com o resultado do outro. Eu sempre pontuo isso. Você está se comparando com o resultado do outro. Você não conhece o bastidor. Você não sabe o desafio que foi para aquela pessoa implementar aquele hábito na vida dela, né? Porque ela não está mostrando isso, ela está mostrando o resultado do que ela conseguiu. E não existe nascer com essa virtude, eu nasci com bons hábitos. Não. Todo mundo que tem bons hábitos construiu bons hábitos, né? Teve aí uma rotina de repetição de ação, teve a recompensa dessa boa ação que a pessoa fez e criou os gatilhos, que é isso que a gente precisa focar. É os gatilhos, porque e descobrir o gatilho que me leva a repetir o mau hábito é um ponto-chave, porque eu preciso tirar aquele gatilho da minha frente. Eu preciso criar estratégias com muita criatividade. E no teste mesmo, sabe? Testando, ver se dá certo. Não, não deu certo. Não deu tão certo, então vamos testar outra coisa. Né? Então, as pessoas que têm, por exemplo, se meu hábito fosse aí, o brigadeiro que a gente trouxe. Brigadeiro depois do almoço. Eu não posso ter brigadeiro depois do almoço perto de mim. Então, primeira No, cam- estratégia no campo de visão. Ele tem que sumir. Tira todos os brigadeiros do é, seu campo de visão. primeiro ponto, eu não posso ter esse brigadeiro. Aí, segunda estratégia que me surge aqui, mas é óbvio que isso não é aleatório, tá, Antônio? Isso é muito individual. Sim, Isso é claro. um processo individual. Cada um que tem que trazer sua história, tem que conhecer sua história e tem que fazer sentido para você, não para mim. Uhum. Entende? Então, assim, outra estratégia, tomar um café depois do almoço. Não, não vou comer brigadeiro, vou tomar um café. Né? E aí a gente vai quebrando esse hábito. Mas você ia perguntar alguma coisa, Dica. Não, não, pode continuar. Nada, nada, não. Então, assim, é importante que a gente entenda qual é o gatilho que me leva a cometer aquele hábito que eu quero mudar. Isso é muito importante. E se esse hábito que eu quero mudar, por exemplo, até o hábito do sedentarismo, só para ficar claro, tá? O hábito não é só o que eu faço, às vezes também é o que eu não faço. Então, o sedentarismo é um hábito. Então, a pessoa vai criando aquilo, vai deixando a preguiça dominar, vai criando as justificativas em cima daquilo e aquilo se fortalece. E aquele comportamento de não fazer se fortalece, né? E fica aí permanente. Então, o gatilho negativo, que pode ser uma preguiça ou um pensamento, hoje eu não vou não, eu vou amanhã. Eu vou segunda. Hoje está chovendo. Eu estou em casa, a academia está fechada. Enfim, a gente vai criando tanta coisa na nossa cabeça que a gente se comporta dessa forma. É o famoso eu quero uma coisa, eu penso outra, eu sinto de acordo com o que eu penso e eu me comporto de acordo com o que eu sinto. E geralmente esse comportamento, quando eu quero uma coisa e penso outra, ele é completamente contrário, né? Contraditório, vamos dizer assim, é a grande contradição do ser humano. Eu quero uma coisa e eu faço outra. Por quê? Porque eu pensei e senti de forma contrária ao que eu quero. Então a gente tem que harmonizar isso. E o processo que eu faço, a metodologia é justamente essa harmonia entre o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto. Como é que eu vou agir de acordo, me aproximando do que eu quero, do meu objetivo, do meu desejo, e não me afastando do que eu quero. Né? E como é que a gente se aproxima? Uma das técnicas é criar gatilhos positivos, né? Que eu chamo no processo da lógica da marmita. Não é comida. É simplesmente você deixar tudo o mais pré-pronto possível. Né? Que é aí outra dica, vamos dizer assim. É deixar tudo o mais pré-pronto possível. Então, se eu quero deixar de ser sedentária, eu já vou escolher qual é o exercício que eu vou fazer amanhã.
Já vou saber qual é o exercício que eu vou fazer, quanto tempo eu vou fazer, né? O que é que vai ser feito, como vai ser feito. Já deixo minha roupa separada, meu tênis, tudo ali, ó, na minha vista. Que eu abro o olho e já vejo a minha roupa, já saiba o que eu vou fazer, qual foi o exercício que eu decidi, né? Que mais uma vez tem que fazer sentido para você. Não é porque tá todo mundo correndo, não é porque tá todo mundo subindo escada que você vai sair aí fazendo o que os outros estão fazendo, tá? Outra estratégia também de gatilho positivo. Se você tem a mania de ligar o soneca, né? De ligar o alarme, ligar o soneca, dormir até mais tarde, coloque esse despertador, esse celular, um pouco longe de você. De modo que você precise levantar da cama, né? Se seu exercício for pela manhã, de modo que você precisa levantar da cama para desligar aquele despertador. E que você não reduza aí suas possibilidades, vamos dizer assim, de dormir até mais tarde e desistir da atividade física. Então, assim, óbvio que a gente tem aqui um cardápio, mas é importante dizer que criar gatilhos positivos, eles precisam ser a nível pessoal. Eles precisam ser individualizados. Você precisa se conhecer bem para que essas estratégias funcionem, né? Que é um processo aí um pouquinho mais aprofundado de autoconhecimento que a gente trabalha. É você perceber as frustrações que esse objetivo já lhe trouxe, o porquê você não está conseguindo, onde é que você está rodando aí em ciclo, onde é que parou aí essa rotatória que você não avançou. É interessante essa sua fala, Joana, porque nós estamos falando muito escolhendo os temas para levar para os nossos amigos que estão em casa, né? Ou Uhum. seja, a justificativa, o objetivo principal é justamente levar uma palavra de como transpor esse momento agora de quarentena e de confinamento e distanciamento. Porém, Uhum. a gente pode estender isso para a vida toda, não apenas Sim. para agora, né? E eu me lembro que quando eu conversei com você, nós citamos o exemplo do esporte, né? Então, quando nós temos assim uma pessoa interessada em se destacar em alguma modalidade ou alguma coisa. Você falou de você, que você corre, né? Então você começou Uhum. correndo 1 quilômetro, depois 1,5 quilômetros, 2 quilômetros, 5, e aí depois você vai crescendo. Então, isso a gente pode trazer essa experiência do atleta, não apenas o atleta profissional, mas o atleta que cuida da sua saúde, né? Do seu Uhum. bem-estar físico e mental, e trazer para pequenas coisas do dia a dia, como você acabou de dizer. Então, se precisa levantar de manhã, tem um modo soneca no celular, bota distante, que é um gatilho, né? É uma É, estratégia para poder você forçosamente ter que levantar, né? Então, assim, eu acho muito, muito válido isso daí. E eu falei do esporte porque o esporte foi muito presente na minha vida toda, né? Então, o esporte ele está muito presente até hoje. Eu sou diretor de marketing do clube, mas muito em função de devolver para o clube tudo que ele me proporcionou ao longo de minha vida de atleta, né? Entendeu? uhum. Então, assim, eu visualizo assim as estratégias, os gatilhos. Então, pô, você tem treino 7 horas da noite, então você tem que ter o seu tênis, sua meia, você tem que estar Exato. com seu short, tudo direitinho, né? Aí tá todo mundo lá, tá o técnico lá. E aí tem dentro do treino, você tem subcompartimentos, né? O primeiro é educação física, depois correr, aquecimento, depois bola, enfim. Eu acho bacana a gente poder estender esse exemplo e esse tema de hoje para tudo que faz parte da nossa vida que nós queremos tirar, que Exato. são os hábitos ruins, que são os vícios, né? É Então, isso. tirar, e aí são estratégias. E aí você vai falar um pouco também de quem não consegue fazer isso por si próprio, então buscam ajuda, né? Primeiro a gente entender também esse querer, né, Antônio? Até a gente conversa sobre isso. E aí a gente conversando, quando a gente viu, já tinha mais de 1 hora e meia conversando, Foi porque é um papo verdade. tão gostoso. É um papo que flui, né? Se a gente parar para pensar. E quando a gente faz o que gosta, né? E fala do que gosta, aí que flui mais ainda. É Bom, assim, verdade. essa questão do querer, é importante que a gente pare, né, para pensar que não existe o cenário ideal.
Nunca vai existir isso. Nós estamos todos aqui passando por uma adversidade grande na vida, né? Talvez aí o maior grau de adaptação que a gente vai se forçar a se adaptar a tudo novo, que a gente nem sabe que novo é esse. E nem me pergunte, porque tudo que a gente disser é achismo, né? A gente está vivendo a transformação. Quem está vivendo a transformação precisa estar pronto para o que vier. E é um pouco do processo de mudança, né? O processo de mudança, você não espere acordar um dia e dizer, não, hoje é o dia, recebi o sinal, é hoje. Hoje eu vou começar a mudar. Isso não existe. Isso é conto de fada, não é vida real. E o Walt Disney tem uma frase que eu gosto muito, né, e que retrata bem o que eu quero dizer. Ele diz o seguinte: nem sempre você está motivado. Por isso, precisa aprender a ser disciplinado. Perfeito. E o que é essa disciplina? Essa disciplina não cai do céu. Essa disciplina é você repetir o bom comportamento. Isso vai te gerar disciplina, né? Então, se Oscar, né? Enfim, Do vamos falar aí basquete. do que você gosta, né? Do que enche seus olhos, que é o Da, basquete. da minha Eu te praia. disse, eu te disse que eu nunca joguei basquete, que eu sou baixinha, então não é a minha praia definitivamente. Eu gosto de dança, de outras coisas. Mas enfim, se Oscar, no primeiro erro de cesta dele, ele tivesse dito, não, isso não é para mim, errei, isso não é para mim, eu sou incapaz de fazer isso, a gente não teria o Oscar do basquete. A gente teria o Oscar que desistiu. Entende? Então, assim, a gente precisa entender que a mudança de hábito, ela é possível, todos nós somos capazes, né? E quanto mais a gente não desejar receita de bolo pronta, mais vai fazer sentido e efeito para a gente. Não vamos copiar a história e a trajetória dos outros, porque isso não vai nos representar. A gente não se vê representado na história dos outros. A gente precisa viver o nosso próprio processo. E é vivendo o nosso próprio processo que a gente aprende, né, exatamente ali quais foram os gatilhos, quais foram as emoções, o que é que gera isso para mim. Porque, assim, eu posso dizer para você que o efeito do sedentarismo para duas pessoas, duas pessoas são sedentárias. Mas o que levou a cada uma delas a criar esse hábito não é a mesma história. E precisa ser tratado de forma individual. Precisa ser conduzido. E a estratégia para João sair do sedentarismo não é a mesma estratégia para Maria sair do sedentarismo. O ritmo de cada um para mudar um hábito é completamente único. Cada um vai em um ritmo, cada um vai usar as estratégias no seu momento. E esse acompanhamento que a gente faz, esse impulsionamento que a gente faz, é que eleva aí a autoconfiança das pessoas. Porque um processo de mudança tem essa cereja. Ninguém começa com a autoconfiança lá em cima, né? Então, a gente precisa ir desbloqueando isso e trabalhando esses medos, o que aconteceu, né? O que já aconteceu e o que pode acontecer para que a pessoa se desenvolva. Tem aquele lutador americano, Muhammad Ali, né? Ele dizia o seguinte: chore no treino para sorrir como campeão. Né? Então é essa obstinação de você poder se dedicar, né? E buscar a coisa e Uhum. repetir para você poder atingir seus objetivos. Que falta de disciplina, né? Objetivo que não está bem definido. Aquele exemplo de Oscar, se ele desistisse no primeiro erro que houvesse, nós não teríamos o Oscar, né? E assim vale para tantos outros exemplos, né? Tanto no esporte quanto fora dele. Quantos profissionais, eles diante de um revés ou de uma queixa de um chefe, ele se acabrunha e não tem brio, né? Não reage, né? Então, assim, a mudança de hábito, ela é também corporativa, dentro da atividade corporativa. Sim, Então, a gente precisa estar sempre ouvindo, vendo o que é que precisa ser incorporado para a gente poder ter uma melhor performance, ter um melhor comportamento
e qualquer mudança para melhor, a gente vai lograr um êxito, né? Vai ter sucesso, né? E tem um jornalista, né? Tem uma história de um jornalista que perguntou, que falou para Oscar que era mão de ouro, É, mão santa, é mão verdade. santa. Conte aí pra gente. Não, o pessoal fazia assim, os jornalistas todos, né? Fazia assim, Oscar Mão Santa. Ele disse, mão santa não, senhor, mão treinada. Quer dizer, ninguém sabe a dor e a delícia, né? A delícia e a dor, né? Então, Uhum, você, para poder chegar nesse pedestal, no mais alto lugar do pódio, você tem que ralar muito. Então, existem relatos do próprio Oscar, Marcel, do pessoal uhum, de alta performance, né? Dizendo que chegava antes na quadra, era o último a sair, então não saía antes de converter 1.000 cestas. Então, para converter 1.000 cestas, ele arremessava 1.200 bolas, né? Eram 1.200 arremessos para converter 1.000. Então, assim, são obstinações, né? São estratégias. E é uhum. foco, disciplina. Eu quero ser o melhor, eu persigo o que é o melhor para mim, eu acho que isso é o melhor. E aí a gente segue adiante. E justamente a composição desse novo hábito que você quer criar tem que ter o conhecimento, tem que fazer sentido para você. Você tem que usar a sua inteligência a seu favor. Por que você quer criar esse hábito? Para que você quer criar esse hábito? Qual é o sentido disso nesse momento na sua vida? Aí pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão, né, de um indicador. Alguns é por conta de estética, que seja. Mas você tem que ter um sentido. Aquele novo hábito, ele precisa ter um sentido para você. Você precisa saber se responder: para que eu quero criar esse hábito na minha vida? Para que eu quero mudar um hábito que não está me agradando? Segundo elemento que E o, você precisa. Diga. Pois não. De- Pode Não, falar. assim, é importante você dizer isso pelo seguinte: se não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Então, às vezes, o sentido ele pode ser pessoal, mas o sentido é que você tanto fez de errado ao longo de sua vida que teve um diagnóstico que você forçosamente vai precisar mudar aquele hábito por uma questão de saúde, na Uhum, verdade? uhum. Infelizmente acontece muito, né? Eu recebo clientes que recebem um diagnóstico de diabetes e precisa recompor aí a sua relação com o açúcar, com o alimento, né? Com esses hábitos que são a história dele, né? Gerar a consequência. Então, é muito mais doloroso, me digo. Quando você tem a Ah, consciência, a inteligência, usando essa inteligência, a consciência, ó, açúcar em consumo alto, repetidamente, com frequência, pode gerar diabetes. E eu pego essa inteligência, coloco uma meta, vamos dizer assim, uma meta, eu não quero ter diabetes, eu quero cuidar da minha saúde, então eu não desejo isso para mim. Então, qual é a ação? Eu vou controlar o meu consumo de açúcar na minha vida, no meu dia, na minha semana. E essa meta, ela precisa, obviamente, a partir de cada um, ela precisa ter um marco, né? Ela não pode ser estratosférica, como eu chamo. Não venha com meta estratosférica para mim, porque não é assim. A gente coloca uma meta razoável, né, viável, que se adequa ao seu cenário, ao seu tipo de vida, ao que você pretende com aquele novo hábito. E aí a gente vai testando e evoluindo. Eu brinquei com você que a gente não é Dilma, né? A gente não deixa sem meta. A gente tem meta, mas não é uma meta lá, né? Enfim, quero correr uma maratona em 3 meses. Não vai acontecer. não Se existe isso. acontecer, se acontecer, vai lhe causar ali vários danos. E aí você tem que ponderar, né, dentro daí da sua inteligência e da sua balança. Então a gente precisa dosar esse tempo com esse resultado, com esses indicadores e ir trabalhando as estratégias para isso. Excelente, Com excelente. paciência, né, Antônio? Com muita Muita. paciência. Importante lembrar, a gente não consegue jogar um hábito pela janela. O hábito não desce elevador. Ele vai ter que descer de escada, degrau a degrau, até ele sair pela porta da rua. Então, você tem que ir trabalhando isso com paciência, com persistência, querendo se conhecer, né? Querendo entender como é que aconteceu, porque você também não criou esse hábito
da noite para o dia. Então, ele não vai assim. Entendi. E o que é que você deixaria de mensagem aí para nossos amigos que estão em casa? Comece ontem ao primeiro passo. Eu acho que não espere pelo melhor momento se já há um desconforto. Se já há um desconforto, esse desconforto, seja ele pequeno ou grande, ele já é um indicativo de que algo precisa ser transformado. E tem uma frase de Clóvis de Barros Filho que eu levo para a minha vida, né? E quero compartilhar um pouquinho também com vocês. É que o futuro não é o amanhã. O futuro é o hoje que pensa o amanhã. Então, se você tem um desconforto hoje, que vai lhe gerar consequências no futuro, comece a pensar hoje sobre isso. Não espere, né? Não ache que a coisa vai magicamente se transformar. Reflita e queira viver esse desconforto da transformação, porque ele é mágico e surte muito efeito. Com certeza, com certeza. Assim, é um tema fascinante que nós poderíamos estar explorando aqui. Opa, nosso presidente entrou aqui agora. Sérgio Menezes, boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo à nossa sala aí, com Joana Marques, falando sobre mudança de hábito. Nosso presidente precisa parar de tomar Coca-Cola. Ele bebe muita Hum, Coca-Cola. Ele não bebe álcool, mas ele bebe muita Coca-Cola. Mas ele é deseja interessante. mudar isso? A gente tem que perguntar a ele, né? É, Deixa... Boa noite, meus queridos. Ó, estamos falando de você, viu, Sérgio? Você quer mudar isso aí, de você beber muita Coca-Cola? Agora, Joana, Hum. interessante, pode não parecer, tá ouvindo? Joana, tá ouvindo? Tô ouvindo. Falhou, mas Ah, agora pronto. voltou. Pode É, continuar. deu uma travada, né? Uhum. Assim, nós estamos, por ocasião e por motivação da pandemia, nós estamos trabalhando de casa, de forma remota, utilizando essas ferramentas postas, né, disponíveis, né, Uhum. que estão aí, que nós estamos utilizando. E eu discuto muito isso com o meu presidente lá do clube, porque essa pandemia, se a gente for observar o que ela está trazendo de possibilidade de ensinamento, né? A gente tem muita oportunidade. Então, eu vou ser direto ao ponto. Depois dessa pandemia, quando ela passar, quando as coisas começarem a se restabelecer, o clube voltar a abrir as portas para receber os nossos associados, os muros do clube não podem ser mais limitação para o clube, entendeu? Então, como Uhum. você disse no início da live, estamos fazendo agora, completando 116 anos. Olha que Sim. riqueza de conteúdo, olha que história, né? De conquistas, de glórias, de tudo isso, né? Então, olha que coisa maravilhosa a gente poder estar levando isso. O clube está fechado agora, né? Uhum. Eu estou falando assim, é mudança de hábito, porque nós fomos forçados a isso. A se adaptar. Porque nosso modelo mental era assim, ah, não, precisamos atrair associado para poder pagar a taxa de mensalidade, então nós temos que ter a piscina, tem que ter a quadra Uhum. de tênis, tem que ter o ginásio de esporte, tudo. Hoje em dia, mais não. Está provado aí que a gente pode levar o clube para dentro da casa do associado, entendeu? Então a gente Com certeza. pode. Nós temos alguns exemplos aí, inclusive, independente de ser torcedor do Bahia ou não estou aqui defendendo nenhuma paixão clubística, mas assim, o modelo de gestão do Esporte Clube Bahia hoje é É inovador, invejável, né? É inovador. é inovador, porque Uhum. assim, ele tem várias propostas, várias possibilidades de associação a ele, tá? Uhum. Então, isso é muito interessante porque tem um sócio digital, tem um sócio bermuda e camiseta, tem um sócio gold e tudo. Então, o Bahia é uma agremiação esportiva, a Associação Atlética é uma agremiação esportiva. Então, se nós não mudarmos os gatilhos,
a gente vai continuar com aquele mesmo discurso da década de 60, de 70, né? É. Jogar dominó dentro do clube, O né? que me Tomar banho. remete, sua fala, Antônio, é a gente continuar, né, com o bem que a gente faz aos nossos associados, às pessoas que frequentam o clube. É a gente realmente, quando você fala assim, estender além dos muros, é a gente continuar fazendo esse bem aonde essa pessoa esteja. E, Exatamente. e usar essas marcas, como você trouxe o Bahia, a Associação Atlética, que são marcas para a Bahia, né, para o estado da Bahia, para a cidade de Né? Salvador, são marcas assim realmente muito Né? fortes, né, de memória Né? afetiva, de estímulos, e estimular essas pessoas a se exercitarem, a se cuidarem, a fazer o autocuidado, a ter essa rotina de autocuidado. Olha que legal que você disse aqui agora. Eu só queria complementar o seguinte: era continuar a fazer o bem, ou seja, levar o bem do clube para o associado, porque antigamente nós só fazíamos o bem quando o associado estava dentro das minhas instalações. Exato. Entende? Entende a diferença? Ou Com seja, certeza. eu precisava receber o associado dentro do meu ambiente, onde eu tenho Para fazer domínio, o onde eu bem a controlo, ele. para fazer o bem a ele. Através de quê? Oferecer um bom equipamento esportivo, uma piscina com cloro limpa, uma quadra de tênis bacana, coberto, ginásio limpo também, coberto, sem nenhum tipo de interferência. É, Enfim, não preciso mais, esperar que o sócio adentre as minhas instalações para poder proporcionar esse bem e, por consequência, uma satisfação pessoal dele, porque ele vai estar se exercitando. Hoje, eu dei esse exemplo, acho que essa semana. O técnico de basquete o técnico de basquete da Associação Atlética da uhum, Bahia, que é o responsável também pelas escolinhas do clube, a escolinha de basquete, ele está gravando vídeos em casa com movimentos de fundamento, com bola, como fazer, passar a bola por trás, ou seja, a pessoa que está dentro de casa está vendo aquilo dali, entendeu? Então, assim, uhum. isso é uma mudança de hábito forçada por uma necessidade, né? Perfeito. E que a gente fique com a lição, né, dessa pandemia. Eu acho que se uma coisa que eu aprendi nessa pandemia é que a vida não está no nosso controle. Nós fomos convidados a rapidamente ficar em casa, confinados, e vai mudar tudo, e a gente não se preparou muito para isso, né? Porque não tinha como se preparar. Não era um evento, vamos dizer assim, previsível. Pelo menos dentro É, da minha esfera, eu não considero que seja um evento previsível. nos Mas pegou de surpresa. não nos convidou. A gente não foi Não. convidado, né? Mas a gente teve que se adaptar. Então, quando a gente fala do processo de mudança de hábitos, perceba em 4 meses os hábitos que foram mudados, né? E E os serão que, incorporados. E serão sim, incorporados quando nós voltarmos a estar na rua. exatamente. Então, assim, a gente é capaz de transformar os hábitos. E quanto mais adaptável, flexível, né? E quanto mais a gente se entender e perceber quais são esses hábitos que eu quero, que eu preciso mudar, né? O quanto antes faz mais sentido. E eu vou estar mais pronta, eu vou estar mais energizada, vamos dizer assim, para esse novo. Se eu cuidar de mim agora, se eu me perceber agora, né? E realmente querer investir todo o tempo que eu tenho em me preparar para esse novo, né, me adaptando, seja o que vier, porque pode ser que a gente não seja convidado novamente. É Então, a gente verdade. precisa se fortalecer. Mas isso nos prepara, né? Nos torna mais fortes também. Tem uma metáfora do tomateiro muito interessante que diz o seguinte: um fazendeiro plantou duas sementes de tomate no mesmo terreno, separados por 1 metro, né? Uma semente de tomate ele regava todos os dias e a outra ele regava de 3 em 3 dias. Então, a semente que era regada de 3 em 3 dias, ou de todo dia, ela cresceu e frutificou. Assim como a outra também. Só que a que tinha escassez, ela ficou mais frondosa, ela ficou maior e os frutos eram muito mais saborosos. Por quê? Por causa da escassez de água, ela precisou desenvolver a sua raiz e ir buscar mineral em um terreno mais profundo, enquanto que a outra, que tinha água todos os dias, estava no bem bom. Então, às vezes, a pandemia é a falta de água, é a escassez da água. Então, a gente tem que buscar, dentro da criatividade, a gente fazer algum tipo de coisa para chacoalhar a nossa cabeça, né? Uhum. Estamos aqui hoje, uma quarta-feira de noite,
que provavelmente poderíamos estar num barzinho tomando uma cerveja, ou então confraternizando com familiares, na casa de amigos, ou até fazendo um curso presencial. Estamos hoje aqui batendo um papo através de uma tecnologia que está disponível. Exato. Entendeu? E Eu esse acho muito interessante. aprofundar, e esse aprofundar dessa raiz, trazendo aqui um pouco de filosofia para essa noite de quarta, já que a gente não está no bar, vamos Legal. filosofar um pouco. Vamos É, sim. é o que Sócrates nos dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. Sim. Então, acho que essa filosofia de Sócrates para que a gente queira realmente se entender e perceber aí qual o processo de mudança que eu vou escolher. E também, Antônio, pelo amor de Deus, não vamos sair mudando tudo, não. Escolhe Não, não, um não, não. hábito para ser mudado, para ser trabalhado, para ser pensado. Né? A gente não consegue trabalhar, focar de uma forma estruturada em mais de um hábito de vez, simultaneamente. Aí gera uma confusão que não é agradável, principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento, de restrições. Saúde mental também interna. É interessante isso que você coloca assim, porque quando você escolhe um hábito para ser mudado, toda a sua energia, todo o seu foco está nele. Porque quando você dissipa o foco, a tendência é que você não tenha sucesso em nenhum deles. Na verdade, e aí você se Exato. frustra. E a frustração é uma sensação péssima, né? É um negócio assim que acaba com o nosso humor, acaba com a nossa capacidade de reinvenção. Ah, não vai dar certo. E eu vou falar agora de um outro tema, que é de uma posição de quem já trabalhou em várias empresas. Quantas não foram as vezes de você entrar numa empresa e dizer assim, pô, por que que isso daqui está sendo feito dessa forma? A gente podia mudar. Ah, não, sempre foi feito assim, né? Joana, você está ouvindo? Ah, Tô pensei que estava ouvindo, travado. tô Então ouvindo. sempre Não, foi tudo feito bem. assim, ninguém se propôs a mudar, ou então se tentou mudar, não conseguiu porque o chefe lá de cima não deixou. Então, peraí, a responsabilidade do chefe que não deixou, você não teve a capacidade de articulação e de influenciar ele para dizer que aquilo que você estava propondo poderia melhorar o processo, ou melhorar os resultados da empresa. Então, a mudança de hábito, Uhum. ela extrapola essas questões também comportamentais, entendeu? É a vontade de E essa você, como questão você disse, de praticar o bem. E Diga. essa questão que você trouxe de mudar algo exige muita criatividade e esforço. Então, muitas vezes as pessoas estão na zona de Sim, conforto. Ah, deixa aqui quietinho, sim. não vou mudar nada não, tá tudo certo. Até hoje está funcionando assim, então vamos continuar. É o famoso o jogo que está ganhando, né? Time que está ganhando não se mexe, alguma coisa assim. É verdade, é time que está ganhando não se mexe, aí vai ficar a vida toda achando que vai ganhar. É, Aí, mas não há aí uma autoanálise, uma autocrítica eficaz em cima daquilo, né? é isso aí. Joana, nós já estamos aí a 4 minutos do nosso término. A gente poderia mandar umas palavras, começar a nossa despedida, né? Eu, antes de passar a palavra para você, queria mais uma vez agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui nessa noite. Eu Uhum. estou nesse trabalho assim, é cansativo, mas é muito gratificante poder estar conversando com todos vocês, né? Com as pessoas que têm passado aqui por esse banco de entrevistas. É muito legal, assim, uma troca muito rica. Eu tenho experimentado uma sensação muito positiva nas pessoas que têm nos acompanhado. Estamos levando temas os mais variados possíveis, de forma a poder entreter, informar, um conteúdo bacana que as pessoas possam se satisfazer e com vistas à saúde física e mental, né, de quem está em casa. Então, nós temos live de yoga, tem de respiração e meditação, tem personal trainer e tem também questões comportamentais. Eu sempre queria aproveitar aqui para dizer que nesse projeto agora das lives, onde eu estou indo todos os dias às 8 horas da noite, eu estou reservando a segunda-feira para alguma coisa relacionada a esporte, né? E às sextas-feiras uma coisa mais light assim, de música, né? De um bate-papo mais fluido, mais tranquilo, porque sexta-feira o pessoal está mais voltado para uma coisa mais leve.
e de terça, quarta e quinta a gente falar de comportamento humano, falar dessas coisas, né? Falar de temas como esse da mudança de hábito, que isso é muito importante, muito legal. Então, Joana, eu queria lhe agradecer, passo a palavra para você fazer os seus comentários finais. Temos 2 minutos. Eu queria te agradecer muito, né? E pensar que quando a gente conversou há 3, 4 meses atrás, você não pensava nesse desenvolvimento dessas lives e hoje eu vejo você aí, né? Criado esse hábito de fazer a É. live, dando show nesse palco Obrigado. e colocando realmente em prática o que surgiu aqui na nossa conversa, que é levar o bem, continuar levando o bem. Isso. E é isso que eu acho que você está fazendo com essa sua iniciativa e com todo esse propósito de buscar pessoas que possam contribuir, né, com as pessoas que estão em casa. E todo mundo que está em casa agradecer também essa audiência e esse momento aqui com a gente, ter participado com o nosso papo. E que todo mundo se sinta capaz, Antônio. Eu queria realmente deixar isso de mensagem. O hábito Uhum. não é uma virtude de algumas pessoas. Todo mundo é capaz, né, de transformar um hábito. E Nietzsche tem uma frase de Nietzsche que a gente pode finalizar aqui esse momento, que é: não existe verdade última definitiva. Então, duvide do que você acha que você não pode mudar. Maravilha, perfeito. E gratidão, muita Eu que te gratidão para agradeço. você. E obrigado a todos. Amanhã a gente tem a live com Graziela Dourado, falando sobre ensino híbrido. Já é uma segunda etapa, nós já tivemos esse assunto na semana retrasada e amanhã nós vamos continuar essa live. Joana, muito obrigado. Boa noite a Boa todos. noite. Presidente Sérgio Menezes, eu tenho que falar dele, que se não fosse o apoio da diretoria através do nosso presidente, essas lives não aconteceriam. Então foi um projeto que ele comprou, que ele gostou muito, ele tem me apoiado muito, tem participado muito, conversamos todos os dias e, se Deus quiser, vamos dar continuidade. Muito obrigado. Gente, até logo. Joana, muito obrigado. Um abraço forte e boa noite. Tchau, Antônio. Obrigada. Boa noite.